A gente conversava aqui antes, o Ferrez fez um desabafo aqui, colocou um tema, a gente conversou antes de começar o programa. Assim, tanto eu quanto o Ferrez, né, quando vocês divulgaram e tal, que a gente viria, recebeu uma crítica e tal. E a gente decidiu vir, eu decidi vir pelo menos particularmente, porque eu acho que essa cultura do cancelamento, de não fazer o debate, eu acho que é uma cultura péssima, uma cultura que não ajuda. Mas eu acho que a gente tem que chegar aqui e colocar essas questões de uma maneira franca na mesa. E debater, assim, e vir mesmo discordando do Monark na posição que tomou, na polêmica que teve. Porque eu acho que, assim, você colocou o tema da liberdade de opinião. Você falava, porra, isso não pode ser tratado como um crime. Se a gente olhar, cara, assim, vamos pegar Código Penal. Se eu chegar aqui e falar, porra, eu acho, minha opinião, certo? Que alguém ali lá fora, o Igor, se sair ali, tem que tomar uma sova por causa disso. Isso é um crime. É incitação à violência. Eu tô ali... E principalmente quando se tem microfone. Mais ou menos, né? Porque pode não ser também. Você fala assim, o técnico do Palmeiras aí fez uma cagada. Puta, alguém tinha que matar esse filho da puta. Você pensa e fala isso. Não é um crime, né? Não, cara, mas assim, existem formas e formas. Mas aí o cara leva um rojão pro Japão e estoura o olho do outro com o rojão e mata o cara. Assim, não, mas aí é um crime. Ligado? Mas Então, aí é um crime. Não, mas o crime começa na fala. Não, isso é errado. Começa, Monark, eu provo pra você eu acho hoje. que esse debate a gente precisa fazer. Esse debate a gente precisa fazer. O crime não é só o fazer. Não é só quem aperta o gatilho. Vê só, o Bolsonaro, faz uns anos atrás, não era nem presidente, ele fez uma declaração dizendo, se eu tivesse um filho gay, resolvia na porrada. Beleza. Passou um tempo, né? Uns meses depois, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, um pai espancou o filho até a morte porque o filho gostava de lavar louça. Bolsonaro era um cara que, mesmo sem ser presidente, como deputado, tinha uma rede social grande, tinha um microfone. O que ele fala repercute. Isso influencia as pessoas. Então, uma opinião, ela pode não ser ali o gatilho apertado, mas existe autoria intelectual de crimes. Quando você legitima, né, que um debate... Assim, nós temos que ter limites, bicho. Isso não é falta de liberdade. Né? Depende de como é imposto porque o limite. Liberdade absoluta não existe. Não. Em nenhum lugar. Nunca existiu na história, nem existirá. Não, não é impossível ser... Numa convivência... É isso. Numa convivência humana, né, os limites da liberdade são também o respeito à sociabilidade e aos outros com quem você convive. Claro. Então, a gente tem que considerar quais são as marcas da nossa sociedade. A nossa sociedade tem várias feridas abertas. Da desigualdade, da escravidão, do racismo, do machismo. E quando a gente mexe numa ferida dessa, principalmente quando a gente tem microfone e influencia outras pessoas, a gente precisa tomar cuidado ao mexer. Porque, assim, quando você vai lá e fala, não estou dizendo que você falou isso, acho que você nem falou, eu não acompanhei o debate todo e tal. Fala, você fazer uma fala racista, isso não é um crime. Isso pode impactar no sentido da normalização. O Bolsonaro teve esse efeito no Brasil. Algumas coisas que as pessoas tinham receio de dizer, porque quando elas diziam, não pegava bem. Você chegava e dizia, alguém tem que morrer. Né? Negro, quilombola, pesa 7 arrobas, é inferior. Mulher serve para lavar louça. A sociedade começou a rejeitar esse tipo de coisa e com muita razão. O Bolsonaro chega e diz todo esse tipo de absurdo à luz do dia. Tortura! Tinha que ter matado mais! E por aí. Qual é o resultado disso? O resultado é que isso vai... Aquelas pessoas que de algum modo pensavam assim, mas estavam limitadas por dizer, porra, isso não dá. Elas saíram do armário e todo esse sentimento agressivo, de ódio, de intolerância, de violência tomou as ruas. Essa situação conflagrada que a gente vive no Brasil hoje. É difícil fazer essa conexão, na minha opinião. Por quê? Então, porque é muito simplista. Então eu vou te perguntar uma coisa. O que a gente fez aqui no começo do programa? Em que sentido? A Conversar? gente fez uma propaganda. Ah, sim. Você estimulou as pessoas a comprarem. Claro. Porque você acredita que as pessoas seguem você e falam, puta, esse cara falou bagulho legal, eu vou nessa. Mais ou menos. Eu acredito que o fato de eu falar sobre algo e as pessoas perceberem
ouvirem, vai causar uma decisão interna onde ela vai falar se ela gosta da ideia que eu propus para ela ou não. Se ela gostar, ela pode ir um pouco mais a fundo e comprar. Pronto, você respondeu. Sim, eu entendo, isso aí. mas aí que tá. Eu entendo que falas podem ser nocivas para o ecossistema do social das pessoas. Concordo plenamente que pode ser nocivo. O que eu não concordo é a gente passar leis para diminuir esse problema, entendeu? Por quê eu não concordo? A partir do momento que você põe uma lei e você dá esse poder ao Ministério Público ou a um presidente decidir o que pode ser dito ou não, ou seja, você começa a colocar regras no que pode ser dito ou não, você abre margem para interpretação para quem estiver no poder começar a tirar a voz de inimigos políticos, a voz de grupos minoritários sem força. Mas entendeu? isso já existe, Monark. Eu concordo que isso já existe. Existe. Mas aumentar a força disso não é a solução. Cara, mas- sabe onde está a curva? Desculpa, sabe onde Vai lá, está a vai lá, curva Fred. da sua defesa? A curva está o seguinte, ó. Você está dando um argumento que serviria para as pessoas que precisam. Mas quando você dá esse argumento, ele serve a quem não precisa. Tá ligado? É só discernir, ó. Eu fui preso por apologia ao crime, porque eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo por causa daquela coisa do Rolex, que foi roubado, e eu pus a minha posição em um conto. Ou seja, um conto é uma ficção. Eu inventei um personagem que foi lá e roubou o Rolex, vendeu e comprou uma casa. É uma ficção, beleza? Mas eu fui preso por apologia ao crime. Eu por quê? acho isso errado. Então, mas sabe por quê? Então, mas aí o seu ponto de vista está certo. Porque é o seguinte, eu fui preso pelo lugar de fala que eu tenho. Se fosse um escritor da Vila Madalena, não era preso. Porque Concordo. o lugar de fala dele não é perigoso para o Estado. Concordo. Então, quando você vira a chave do Estado, tá ligado? Aí você é o opressor. Só que quando você abre esse discurso, ele passa pro opressor, tá ligado? Então, tá tendo um som, na minha opinião. Claro. Veja só, não é absoluta de forma nenhuma. Existe, para mim, a verdade e a verdade, tá ligado? Não é a minha. Mas é só uma questão, assim, de você afinar o discurso. Falar, ó, gente, é até aqui. Porque para a população oprimida, essas leis que você fala, elas existem. Para a população privilegiada, não existe lei, irmão. Total. O cara, quando você fala da arma, o cara tem que andar... Todo cara rico que eu conheço anda armado. O cara caminha com a pistolinha, uma mini pistola aqui, na mão. Porque cabe na mão. Então ele caminha, não precisa pôr no short, não faz peso, ele caminha... Entendeu? Sim. Porque o rico pode. Se ele for parado, ele vai falar, não, foi juiz tal que autenticou. Ah, juiz tal estudou comigo. Olha, meu pai... Então, tudo tem uma coligação. Se o policial, o PM, desinformado, alguns PM desinformados, deixar claro, porque, né, no outro dia, os caras falam que eu tô falando todos. 99% só desinformado da Polícia Militar, que parar um cara desse e falar, embigodar o cara vai falar, mano, eu vou tirar sua farda. E o cara tira a farda dele, mano. Quando você vê as pessoas gritando, eu vou tirar você do posto, é porque faz mesmo. Então, a elite já tem esse favorecimento todo. Esse direito que você prega, que é legal, libertário. Eu sou um cara que eu fui do movimento punk, irmão. Tá ligado? Sou anarco-punk também. Então, eu me considero faça você mesmo por isso. Não ser apegado a ninguém. Agora, isso já existe, irmão. Não, e Isso se chama ser rico. Aí você pode fazer o que você quiser, mano. E eu O que concordo você pra quiser nesse caralho país. com você, nesse sentido. A gente vive num país onde a lei só funciona pra quem é pobre. Se você é rico, você pode atropelar alguém bêbado e foda-se, entendeu? Porque você paga um juiz foda, um advogado foda e você tá livre. Esse fato eu nunca vou discutir. Eu só acho que, em vez da gente foder quem tem o privilégio hoje, a gente tinha que estender o privilégio pra todo mundo. Tirar essas leis. Eu acho um absurdo você ser preso por escrever um conto e dar a sua opinião. Entendeu? Sim. Isso é um absurdo. Essa sociedade que tem esse tipo de lei é uma sociedade que está errada. É uma sociedade que tem que se fazer uma auto-reavaliação e tentar mudar. Então, mas a Mas é divisão... só, Monark. Sim, cara, assim, ninguém está defendendo aqui criminalização absoluta. Né? Isso é uma sociedade autoritária, ditatorial. Qualquer coisa que você fizer pode entrar num artigo tal Vou no banheiro, né? que vai te ferrar. Agora, existem pontos que são pontos sensíveis na sociedade. Claro. Cara. O racismo é um deles. Sim. Você ter uma lei que criminalize o racismo, e racismo não é só você chegar, no exemplo que o Ferrez deu, e dizer, eu não vou te contratar não porque você é negro. Racismo não é só uma ação, por exemplo, de uma força de segurança que trata diferente uma mulher negra lá no fundão de Parelheiros, que teve o pescoço pisado no ano passado, não é? De um homem ou de uma mulher branca nos Jardins que recebe o sim senhor, sim senhora, está precisando de alguma coisa. Racismo também se dá pela palavra. Claro. Né? Racismo também se dá pela ofensa. Então, você estabeleceu um mecanismo que fala,
Aqui tem uma fronteira. Aqui não. Cara, pra gente superar as feridas que a gente tem, a gente precisa de reparação. Pega a polêmica que deu o negócio da estátua do Borba Gato, por exemplo. Vê só, o Brasil tem uma tradição, a gente falou disso agora há pouco, uma tradição que é de fazer transição por cima. Uma transição por cima mantém a ferida aberta. O Freud falava o seguinte, quando você tem um trauma, você tem duas opções. Ou você elabora esse trauma e você resolve, ou você recalca esse trauma. Isso da vida, na nossa vida psíquica. Ou você recalca esse trauma. Beleza, você vai seguir. Só que esse trauma que você reprimiu, que você recalcou, ele vai voltar. Ele vai voltar como um sintoma, ele vai continuar te atormentando. Na vida das sociedades também é assim. Se a gente recalca e não resolve uma ferida histórica, ela volta. Com a escravidão no Brasil, é isso. Ela foi recalcada, ela não foi elaborada. E o que é elaborar? Elaborar é você fazer uma memória histórica, é você fazer reparação. Né? Uma lei antirracista é uma lei de reparação. Eu sou total a favor de uma lei antirracista, por exemplo, no caso de você ter um crime, por exemplo, alguém bateu em alguém na rua. E aí, esse crime foi motivado por ele ser racista. Ele bateu em alguém por causa que ele considerava essa pessoa inferior. Eu acho que tem aí o crime de bater em alguém, que tem uma pena. Se esse crime se aconteceu por causa de um motivo desse, eu acho que pode agravar a pena, entendeu? Eu acho isso legal. Eu acho que é uma forma da gente colocar leis antirracistas, na minha opinião, entendeu? O que eu tenho medo é da gente começar a criminalizar a fala. Não porque eu não acho que seja nocivo, que existem falas nocivas. Eu concordo, existem muitas falas nocivas. Mas é que eu acredito no mundo... É que a alternativa é pior. É que a alternativa é pior. Mas, cara, se você chegar e dizer negro é inferior, negro tem que morrer, você acha que você deve falar isso de boa? Isso não é um crime? Isso não é problema nenhum? Olha, eu acho que as pessoas vão me bater aqui, entendeu? Mas eu acredito que você tem o direito de ser um ignorante, um retardado mental, um imbecil, uma pessoa má. E eu prefiro que você fale que você é... Do que você pensar e agir. E aí você é o cara escondido que sai à noite pra fazer merda. Mas, cara, assim, mas o que você fala tem impacto sobre a ação, cara. Mas isso eu já sei existe. que tem Você fala impacto, impacta a ação da sociedade. Eu concordo que impacta. Eu só tenho medo da solução. Ó,